Corria o ano de 1947. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas as tensões com a União Soviética aumentavam a cada dia. O mundo sentia uma mistura de esperança e incerteza. Nesse período de grandes mudanças, algo extraordinário aconteceu perto de Roswell, Novo México. Um acontecimento que se tornaria um dos mais debatidos da história. Teria sido um simples balão meteorológico ou algo completamente diferente? A resposta, meus amigos, permanece um mistério. O incidente em Roswell, como ficou conhecido, continua a fascinar pessoas no mundo todo, até hoje. Ele desperta a nossa curiosidade mais profunda, mexendo com o imaginário sobre a vida fora da Terra. Nos faz questionar o que nossos governos sabem, mas escondem de nós. A história de Roswell é uma trama de mistério, intriga e da eterna busca pelo desconhecido. Era verão de 1947, quando algo caiu do céu no deserto perto de Roswell, Novo México. O fazendeiro Mac Brazel, enquanto cuidava de suas terras, se deparou com destroços estranhos espalhados pelo chão. Era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. O material era leve, metálico, não queimava e nem rasgava. Parecia desafiar as leis da física, da própria natureza. Encontrei essas coisas estranhas espalhadas pela minha propriedade. Nunca tinha visto nada parecido antes na minha vida. Assustado, Brazel decidiu reportar o que viu ao xerife local. O xerife, sem saber o que pensar, decidiu contatar a base aérea do exército em Roswell. Os militares se interessaram imediatamente pelo caso. Uma equipe foi enviada para investigar a área. Mal sabiam eles que o que encontrariam se tornaria o centro de uma das maiores controvérsias da ufologia mundial. A notícia da queda se espalhou por Roswell mais rápido que fofoca em cidade pequena. A postura fechada dos militares, cheios de segredos, só aumentou os rumores. Teve gente jurando de pé junto que viu luzes estranhas no céu na noite do incidente. Outros contavam em voz baixa sobre movimentações suspeitas, coisas estranhas acontecendo perto de onde tudo aconteceu. O jornal local, o Roswell Daily Record, publicou uma manchete bombástica: disco voador capturado. O mundo queria saber. A ansiedade por respostas era enorme. Afinal, o que aconteceu no deserto do Novo México? A especulação tomou conta da cidade, enquanto as pessoas buscavam a verdade. Os rumores se intensificavam e o mistério só aumentava. Diante da pressão, os militares vieram a público. Disseram que tudo não passava de um balão meteorológico que tinha caído na região. Para provar, mostraram pedaços de borracha e madeira encontrados no local. Mas convenhamos, o público não comprou essa história. A explicação era muito simples, muito mal explicada. E o material metálico? Ninguém falou nada sobre isso. E a movimentação militar? Para que tanto mistério? A população tinha certeza. O governo estava escondendo algo. Por que mudar a história? Para que tanto segredo? Estava plantada a semente da conspiração. O incidente em Roswell estava longe de ser esquecido. Anos depois, algumas testemunhas resolveram abrir o bico, contar o que viram. Disseram que, além dos destroços, viram corpos, mas não eram corpos humanos. Era algo diferente. Segundo elas, eram seres pequenos, frágeis, com cabeças grandes e olhos enormes. Teve gente que duvidou, achou tudo uma grande mentira, mas outros ficaram intrigados, querendo saber mais. Essas testemunhas, algumas delas militares, colocaram suas reputações em risco para falar. Garantiram que estavam falando a verdade. Para elas, o público merecia saber o que aconteceu em Roswell. A polêmica reacendeu. O incidente em Roswell se tornou sinônimo de vida extraterrestre. O governo, como era de se esperar, negou tudo. Foi um balão meteorológico, sim senhor. Não existe ET, não. Era o que diziam. As testemunhas, imaginação fértil, nada mais. Mas cá entre nós, quem acreditou?
a curiosidade só aumentava. Era muito não para pouco sim. Aí que mora a questão. Quanto mais negavam, mais gente acreditava que tinha coisa grande por trás. Roswell virou símbolo de desconfiança, de segredos do governo. Nos anos 50, a poeira baixou, a história saiu dos jornais. Mas, como boa fofoca, nunca foi esquecida. Lá pelo final dos anos 70, ressurgiu com tudo. Livros, revistas, todo mundo falando de novo sobre o que aconteceu em Roswell. Testemunhas dando novas entrevistas, documentos secretos vindo à tona, um baú de revelações. Roswell estava de volta aos holofotes. A imaginação do público não tinha limites. Virou febre. Livros, filmes, séries de TV, tudo inspirado no caso Roswell. ET? Disco voador? Roswell virou sinônimo disso tudo. O mundo inteiro debatendo a possibilidade de vida em outros planetas. Seção 8. Teorias da conspiração. As teorias sobre o que aconteceu em Roswell são mais complexas que receita de vó. Teve gente que jurou que era coisa da União Soviética, espionagem da pesada. Outros disseram que era o governo americano fazendo testes secretos. Mas a teoria mais famosa, a campeã de audiência, era a de que os destroços eram de outro planeta. Para os crentes, o governo tinha em mãos uma nave espacial e tudo que tinha direito. ETs, tecnologia de outro mundo. Aí, fizeram o que qualquer governo faria. Abafaram o caso. Ninguém podia saber. Era segredo de Estado, para evitar pânico generalizado. Seção 9. Provas? Que provas? Investigaram de tudo quanto é jeito, mas nunca encontraram nada que provasse a existência de ETs em Roswell. O governo continuou firme e forte na dele. Era um balão meteorológico e ponto final. Os céticos, aqueles que não acreditam em ET, apontaram furos nas histórias, falta de provas concretas, um verdadeiro festival de falácias. Já o outro lado, os que acreditavam, diziam que o governo tinha escondido tudo. Documentos secretos? Tinham sim, senhor, e mostravam que tinha muita coisa estranha acontecendo. A verdade? Ninguém sabe ao certo. O debate sobre Roswell continua até hoje. É a prova de que gostamos de um bom mistério, do gostinho do desconhecido. Seção 10. O legado de Roswell. Uma coisa é certa: o incidente em Roswell deixou sua marca na história. Virou referência na cultura pop, estampa de camiseta, tema de filme, inspiração para tudo quanto é lado. Mudou a forma como vemos a vida fora da Terra. E, claro, aumentou a desconfiança em relação aos governos. Roswell, a cidadezinha no meio do deserto, virou ponto turístico. Todo mundo querendo ver de perto o local do incidente, tirar foto com ET de gesso, levar lembrancinha para casa. Tem até festival anual, o UFO Festival, que lota a cidade. É Roswell Capital do ET, minha gente. Uma prova de que alguns mistérios nunca morrem, só ficam mais interessantes com o tempo. Seção 11. As perguntas que não querem calar. O incidente em Roswell, mesmo depois de tantos anos, ainda deixa um monte de perguntas sem resposta. O que aquele fazendeiro, o tal de Mac Brazel, viu na sua propriedade? O que o exército levou embora? Era mesmo um balão? Ou era algo muito mais fantástico? Ninguém sabe ao certo. O tempo passou, as histórias mudaram, ficou difícil separar o real do imaginário. Mas a busca pela verdade não para. Pesquisadores, investigadores, gente que não desiste, continuam buscando respostas, analisando documentos, conversando com testemunhas. Seção 12. A verdade está lá fora. O incidente em Roswell, sem dúvida, é um dos mistérios mais fascinantes do século XX. Luzes no céu, destroços inexplicáveis, governo escondendo o jogo. Não importa se você acredita em ETs ou não, a história de Roswell mexe com a nossa cabeça. Nos lembra que o universo é cheio de mistérios,
coisas que a gente nem consegue imaginar. A verdade sobre o que aconteceu em Roswell, talvez nunca saibamos. Mas, enquanto isso, continuamos olhando para o céu, curiosos, buscando respostas. Será que estamos sozinhos no universo? Será que eles nos visitaram em 1947? A verdade, como dizem por aí, está lá fora, esperando para ser descoberta.